Para garantir a saúde e o equilíbrio, prometa a você mesmo colocar-se sobre os desígnios de Deus cada dia através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se quanto à ideia de culpa. Dar o melhor de si mesmo no que está fazendo na direção do bem. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quando esteja ao alcance, obviamente, de suas forças. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Acrescentar, pelo menos, um pouco de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. Esquecer sempre motivos de queixa, seja as quais sejam. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo, no próprio burilamento, na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Esta é uma página, como nós sempre nos referimos, ao nosso querido e saudoso Francisco de Paula Cândido Xavier, que foi psicografada através do espírito desta feita de André Luiz. E com esse estímulo a nós perseverarmos no caminho do bem, a cultivarmos no nosso interior as questões que trazemos de outras conquistas, de outras reencarnações, pedimos nesse momento a devida permissão para estarmos no convívio dos nossos amigos e irmãos, que todas as terças-feiras, gostaríamos que fosse assim, estão conosco nesse horário, na divulgação da doutrina espírita, da doutrina cristã, dentro do programa Na Terceira Revelação. Sejam, pois, todos meus amigos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa semanal. Meus irmãos, cabe-nos lembrar mais uma vez, e cabe-nos normalmente fazer referência, que a Livraria Oswaldo Cruz sempre nos faz a gentileza de doar um livro para que façamos o sorteio no nosso programa. Isso pode ser feito através do telefone 2235-4733. Quero repetir, 2235-4733. Isto poderá ser feito deixando o seu nome e o seu telefone, e ao final do nosso programa, ao final do terceiro e último bloco, faremos então o sorteio dessa literatura espírita. Meus amigos, temos nos preocupado muito em divulgar a doutrina espírita em todas as suas características e aspectos. Como nós sabemos, em especial os espíritas sabem, ela é calcada no tríplice aspecto da filosofia, da religião e da ciência, que abrange toda a nossa vida pregressa e atual, e quem sabe até a futura, se nós assim o permitirmos. E com isso, sempre procuramos trazer para a nossa cultura, e também como forma de instrução, ou como forma de chamar a atenção para algo que talvez nos passe desapercebido, hoje estamos trazendo um tema que nós consideramos de fundamental importância. Vamos dissecá-lo bastante. E para que isso se faça com a qualidade que nós necessitamos, até porque não temos como profissão a psicologia, temos poucos conhecimentos, trouxemos hoje para aumentar esta condição a nossa querida psicóloga Glória Raquel Rodrigues, psicóloga espírita que atua em Petrópolis já há algum tempo na qualidade de orientar as questões que envolvem o ser humano, o ser espiritual, no caso, porque ela é espírita, também não há como desassociar. E nós nos referimos especificamente ao tema de hoje, a depressão. Então, Glória, para nós é uma alegria muito grande tê-la você conosco novamente, digo novamente porque já se faz algum tempo, não tanto assim, que aqui estivemos também falando sobre um outro assunto. É um prazer e uma alegria, e já de pronto agradecer em nome dos nossos telespectadores o convite que foi feito. Eu tenho certeza que você removeu até algumas barreiras profissionais, abrindo espaço na sua agenda para nos atender, mas com certeza não será em vão. Seja bem-vinda, minha irmã.
Muito obrigado pelo convite. É extremamente importante nós falarmos sobre esse tema, por isso eu abri um espaço na minha agenda para tirar um tempo e virmos conversar sobre esse assunto que é tão sério e envolve tantas pessoas, muitos afetos nossos, ou conhecidos, ou parentes. Então, por isso estou aqui hoje, espero esclarecer algumas dúvidas, trazer bastante conhecimento sobre esse tema que vamos dissertar na tarde de hoje. Meu amigo Alcindo Campos Teixeira, nosso amigo em particular, que sempre nos auxilia nessa tarefa da divulgação, mais uma vez presente conosco, e nos brinde com o seu agradecimento por Jesus ter nos permitido, mais uma vez, estarmos unidos. Boa tarde a todos, queridos telespectadores, boa tarde a vocês. E eu diria que nós hoje vamos tratar de um assunto que não chega a ser glamuroso, mas que é tão importante que nós falemos sobre ele e busquemos mostrar essa grande realidade, porquanto é um tema muito complicado, muito difícil, mas a realidade que nós temos de mostrar é que tanto a depressão, que normalmente costuma levar ao caminho do suicídio, não levam a caminho nenhum, não nos levam a soluções, elas nos levam cada vez mais a problemas muito maiores. Então é muito importante que nós dissequemos esse assunto e busquemos trazer as realidades para que todos nós possamos raciocinar sobre ela. Não é nenhum demérito termos verdadeiros pensamentos dessas ordens. A vida faz muitas modificações, traz muitas transformações e às vezes geram esse tipo de situações. Por isso nós precisamos, acima de tudo, estarmos preparados para o entendimento. Nós podemos entender nada melhor do que a Glória, com o conhecimento catedrático que ela tem, para nos colaborar dentro dessa verdadeira missão que nós temos que levar à frente. É importante que nós falemos do assunto e nós procuremos mostrar o que existe, o que pode ser e o que será, talvez ninguém saiba ainda dizer, a não ser mais à frente, quando a nossa vida passar para o lado de lá, mas não dessa forma. E espero que isso demore um pouquinho ainda. Da minha parte, com certeza. Eu também. Antônio, nós já temos um contrato com a TVI de 30 anos, né? Quer dizer, então, eu acho daí para frente... Não podem romper o contrato. Sim, está de bom tamanho. Diz a técnica que é o contrato vitalício que nós fizemos com a emissora, o que nos dá muita alegria e prazer saber que a gente é bem quisto nesse trabalho que a gente está desenvolvendo. Como tem sido de hábito, mas eu gostaria mais uma vez, ou melhor, gostaríamos de lembrar mais uma vez, que o papel desse programa é a divulgação da doutrina espírita, que nós qualificamos como doutrina cristã, porque ela é embasada nos ensinamentos e nos exemplos do Cristo. Ela tem um outro papel também, devido ao momento que nós vivemos, onde as informações são desencontradas, de desmistificar alguns conceitos de forma negativa que fazem a respeito da doutrina espírita. Temos dito isso com certa frequência, atribuímos isso à falta de informação, ou talvez que as pessoas que ouvem determinados conceitos e propalam sem se informar se de fato isso corresponde à realidade ou à verdade. Isso é feito, e no passado tinha dos nossos antepassados uma qualificação outra, quando a gente recebe uma informação, repassa sem conferir, na época era chamado de fofoca. Hoje está mais elitizado, chama-se de fake, né? Uma coisa muito mais bonita, mais americanizada. Então nós nos preocupamos também com isso, por isso convidamos aos nossos amigos, irmãos, espíritas, não espíritas, simpatizantes, ou que nesse momento estão lá virando a sua chave no canal e nos dando a oportunidade de entrar no seu lar, no seu trabalho ou na sua convivência, de observar os conceitos da doutrina espírita, que nada difere dos demais religiões ou conhecimentos que se tem de maneira cristã. Sempre embasado, apenas nós temos um diferencial dentro do que a gente acha razoável por conclusão óbvia, e nós tratamos de um assunto que, via de regra, as demais doutrinas não relevam, que nós nos referimos e fizemos até um programa na semana passada sobre a reencarnação. Ô Antônio, me dê uma partezinha, você tocou um ponto muito interessante. Nós estamos falando de informação.
Eu gostaria de fazer uma pequena retificação. Nós estamos falando de informe, porque o informe é uma coisa que não é confirmada. A informação é um fato já sacramentado, já definido. Então isso se criou principalmente a época de 45, da guerra de 45, em que os informes geravam muitas turbulências, mas chegavam as informações. 3 informes geram uma informação. Entende? Uma informação é a conjugação dos informes obtidos. E realmente você citou um fato muito importante. Nós precisamos criar essa conceituação de informação. Informação é um dado absolutamente comprovado. Sem fake e sem fofoca. Exato. Embasado em ensinamentos sérios e corretos. Temos também, como dizíamos anteriormente, a responsabilidade de divulgar a verdade eterna, a verdade do Espírito, o que nos estimula, se de fato nós absorvemos e entendemos, e fundamentalmente colocar em prática este tipo de informe ou informação, nós simplesmente sentimos estimulados a ser pessoas melhores, com melhores condutas, a parte moral começa a ser observada com maior carinho, com maior respeito, e certamente isso em se propalando, com o passar do tempo, há de haver uma modificação no nosso convívio que nos levará à fraternidade e, consequentemente, à solidariedade. Glória, essa preocupação que nós temos de desmistificar esses conceitos, a Glória, além de psicóloga, é espírita atuante, também é divulgadora da doutrina através de palestras, e certamente já há algum tempo já deve ter ouvido alguma informação, ou informe, agora eu vou abranger tomando o devido cuidado, né? Certamente já ouviu comentários que a gente prefere reputar como não maldosos, apenas ignorantes, que também significa a falta do saber. Você tem alguma experiência nesse sentido? Com relação à depressão, nós vemos que ainda falta muita informação da parte da população. Eu queria dizer inicialmente que quando a gente começa a se aproximar um pouco mais dessa questão, a gente percebe que a maioria dos casos de prática de suicídio, que alguns estão ligados, muitos deles estão ligados à depressão, ao transtorno depressivo, 90% desses casos teriam uma solução satisfatória se esses transtornos fossem tratados adequadamente, com medicação, com psicoterapia e com a parte espiritual, para quem entende que isso seja importante. E 80% dessas pessoas, em geral, pedem ajuda. O que acontece é que muitas vezes elas não são ouvidas, não é? Se a pessoa começa com algumas características de isolamento, de tristeza, de humor depressivo, a maior parte do tempo, quase todos os dias, se ela tem uma diminuição no apetite, se ela tem uma aceleração na parte psicomotora ou um retardo psicomotor, se ela tem uma dificuldade de concentração, existem várias características que fazem com que a gente consiga diagnosticar, não o psicólogo, mas o médico, consiga diagnosticar o transtorno depressivo, que pode levar ao suicídio, à prática do suicídio. Entre elas, principalmente as ideias recorrentes de suicídio, né? Há uma diferença grande entre tristeza e depressão. Todos nós sentimos tristeza em algum momento da nossa vida, não é? Às vezes a gente perde um emprego, termina um relacionamento, tem um conflito familiar qualquer, e nós nos sentimos tristes, é natural que isso aconteça. Agora, Joana de Ângeles corrobora também com o DSM, que é o Manual de Psiquiatria, que depois de 8 semanas, ou seja, 2 meses, quando essa tristeza perdura mais que esse tempo, é importante que nós prestemos atenção, porque ali pode estar se deflagrando um transtorno depressivo que pode, consequentemente, se não for tratado adequadamente, levar à prática do suicídio. Então, 80% dessas pessoas pedem ajuda, mas ainda existe muita ignorância. As pessoas ainda entendem muito a depressão como má vontade, como preguiça, como uma série de rótulos que absolutamente não tem nada a ver com a depressão.
Hoje em dia, a depressão ela é detectada num aparelho de ressonância magnética funcional. Você observa o cérebro de uma pessoa que nunca teve um transtorno depressivo, comparando com o cérebro de uma pessoa que está com transtorno depressivo, aparenta significativa diferença. Então, é mais do que provado já pela ciência, e Kardec nos pede que nós estejamos sempre a par, lado a lado com a ciência. Então, já é comprovado que o transtorno depressivo, assim como outros transtornos também, são comprovados pela ciência. Então, não é má vontade, não é preguiça, não é nenhum desses rótulos ignorantes que as pessoas muitas vezes dão, não é? Então, se a gente vê a pessoa mais isolada, mais sem energia, porque acaba também interferindo na fisiologia da pessoa, ela fica sem energia, ela fica mais cansada, muitos dos interesses que ela tinha anteriormente, do prazer que ela tinha, ela não tem mais. Eu costumo dizer o seguinte: qual seria a diferença entre a depressão e a preguiça? Na depressão, o interesse que você tinha e o prazer que você tinha, você não tem mais. Diferente da preguiça. Se você está com preguiça e alguém, por exemplo, você ama ir para a praia, alguém chama, amanhã vamos para a praia, inicialmente você já... a preguiça vai embora. No transtorno depressivo, não. O desestímulo continua. O desestímulo continua. A pessoa sabe que ela gostaria muito, mas ela não consegue. E isso é muito importante a gente detectar entre o que a pessoa sente que ela gostaria de fazer e o que ela consegue fazer, há significativa diferença. A nossa preocupação, Glória, e falarmos isso ainda há pouco em off, e evidentemente que houve uma concordância, a gente tem uma preocupação no programa em falar da depressão, e não é a primeira vez que nós trazemos um especialista para falar sobre isso, porque a espiritualidade nos informa que a depressão é a enfermidade ou o distúrbio do século. Portanto, muitas pessoas estão se deparando ou ainda vão se deparar com um processo possivelmente depressivo. Eu gostaria de citar um dado que é sempre importante, até para as pessoas entenderem que quando se fala sobre o assunto, a gente traz uma base, né, que merece crédito. Sim. Então, hoje a internet é um instrumento que nos faculta essa busca. Então, numa dessas pesquisas, isso, por favor, refere-se a 2015, hoje nós estamos em 2019, é preciso considerar isso. A depressão afeta, naquela época, 322 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. Esses dados são referentes a 2000. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. A prevalência dos transtornos na população mundial é de 4,4%. Já no Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um total de 11 milhões e 500 mil pessoas. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o maior país com prevalência depressiva da América Latina e o segundo com maior prevalência em todas as Américas, ficando atrás somente, pasmem meus amigos, um país evoluído com riqueza própria, fica só atrás dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivo. O menor país com prevalência da depressão nas Américas é a Guatemala, 3,7%, né? Onde a depressão de fato toma, porque é questão até populacional. Além dos Estados Unidos, tem uma prevalência de depressão maior que o Brasil, a Austrália 5,9%, a Estônia 5,9% e a Ucrânia 6,3%. Então a gente percebe, né, Glória, que com esses dados a gente está tentando justificar uma preocupação, embora pequena e modesta, devido à abrangência do nosso modesto programa, a preocupação de mensalmente, é o que a gente pretende fazer, até um certo limite, trazer este assunto à baila, para que isso seja discutido e nós temos um olhar mais de observador em relação à nossa própria convivência. Isso deve acontecer com muita frequência, essa falta de observação, quando vê a depressão já está instalada.
Com certeza. E é importantíssimo, como eu falei no início, que a pessoa detecte alguém, ou na sua família, ou um amigo, que está passando por esse processo de instalação do transtorno depressivo, para que o mais rapidamente possível a pessoa possa se submeter a um tratamento adequado. Se você me permite, eu poderia até acrescentar alguns dados a esses dados seus. Em geral, o que as pessoas... esses dados são de 2017 e 2018. A cada 30 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E impressionante, no Brasil, a cada 45 segundos, uma pessoa se pratica o suicídio. Então, são realmente dados alarmantes e preocupantes. Outro dia, ainda estava conversando com um colega espírita, mas será que essa questão da gente divulgar essas informações não agrava o problema? Absolutamente. Quando existe uma epidemia de alguma coisa, a gente precisa ter informações suficientes para a gente conseguir debelar essa epidemia. E a mesma coisa com os transtornos mentais, não é? Então é importante, se você percebe que a pessoa está mais isolada, está mais quieta, está mais sem energia, ou engordou muito sem estar fazendo dieta, ou perdeu muito peso sem estar fazendo dieta, está com dificuldade de concentração, está talvez com ideias, ideações suicidas, é importante que você se aproxime dessa pessoa. E aí não há problema algum em você carinhosamente se aproximar desta pessoa e dizer com sinceridade, abrindo seu coração: poxa, eu tenho percebido você tão diferente, está acontecendo alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Você está passando por algum período difícil? Eu estou aqui do seu lado para lhe ajudar no que você tiver necessidade. Isso é importante para que a pessoa não se sinta sozinha, né? Então, quando a gente se aproxima da pessoa com esta humildade, que deve ser característica de nós espíritas e todos nós cristãos, a pessoa se sente acolhida, ela não se sente invadida. É oferecer ajuda. É óbvio que você não vai impor ajuda, mas você vai oferecer ajuda a essa pessoa. Bondosamente, eu preciso te interromper. Sim. Eu preciso me aproximar de você para dizer que a gente precisa fazer um pequeno intervalo. Eu não tenho dúvida nenhuma, Glória, Alcindo e telespectadores, nós estamos já tratando de um assunto que infelizmente a gente não pode deixar de lado. É preciso ser tratado com muito carinho, respeito e a devida atenção. Portanto, eu peço um tempinho só aos nossos carinhos telespectadores, agradecendo pela audiência, obviamente, que vocês se fortaleçam e estejam conosco no segundo e no terceiro bloco, porque esse assunto nós vamos levar dentro do que o tempo nos permite, o mais abrangente possível para que a gente colha as informações devidas. Mais um tempinho, meus amigos, e estaremos de volta com o segundo bloco do programa na terceira revelação.
material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Voltando, meus amigos e meus irmãos, agora com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Lembrando, mais uma vez, que por gentileza da livraria Oswaldo Cruz, nós temos um livro da literatura espírita, obviamente, que vai ser sorteado no terceiro e último bloco. Isso pode ser feito pelo telefone 2235-4733, que está aparecendo no nosso vídeo, e por isso deixar o seu nome, o seu telefone, e ao final, então, prazerosamente, faremos o sorteio a quem nesse momento se preocupar em ligar para todos nós. Meus amigos, estamos tratando hoje de um problema muito interessante, que é a depressão. Problema que envolve a grande maioria de todos nós. Eu tenho, e me permito dizer isso, que todos os dias nós temos oportunidade de ficar depressivos. Depende da nossa luta em relação àquilo que estamos no momento enfrentando. Por isso o conhecimento é fundamental para que a gente identifique, e é o que nós estamos tentando fazer hoje com a Glória, que certamente vamos conseguir, fornecer elementos de identificação, para que se combata no início, e então não se torne uma doença crônica, como alguns têm até a notícia que tem. A depressão, meus amigos, segundo a literatura, é um abatimento físico-moral. Eu só vou induzir porque a Glória já falou sobre isso. No livro Dicionário Wikipédia, que é da internet, diz que é um distúrbio mental caracterizado por um abatimento físico ou moral persistente ou perda de interesse de atividade. Tudo isso agora, e nós estamos só ratificando o que ela já nos disse anteriormente, que prejudica significadamente o seu dia a dia. A depressão é uma tristeza profunda que, dependendo do ser, pode prolongar-se ou não. O depressivo é alguém que insistentemente, de maneira enfermiça, se compraz em pensar no que é negativo, no que é prejudicial. Esses dois últimos ensinamentos nós tiramos de um livro que chama-se Depressão, Consequências e Tratamento. É um médico espírita de São Paulo, chama-se Dr. Isaías Claro. Possivelmente na livraria Oswaldo Cruz, quem se interessar, talvez consiga lá a edição. Se não me falha a memória, foi lá que nós conseguimos esse exemplar. Então, Glória, fizemos apenas uma referência de uma literatura, mas obviamente como estudiosa, e a gente nem pode deixar de sê-lo, porque a gente tem que se atualizar, você deve ter alguma referência também que recomende para que a gente possa se orientar melhor dentro de uma literatura. Existem uma vasta bibliografia de cunho científico e de cunho espírita também. Como estamos num programa espírita, eu vou indicar algumas obras de Joana de Ângeles que tratam da depressão.
o livro do André Trigueiro, que o Alcindo estava aqui falando. Viver é a melhor opção. Viver é a melhor opção. São fontes que a gente pode recorrer para entender um pouco melhor essa questão da depressão, não é? Então, essa questão da depressão é uma questão que independe da idade. Tanto pode acontecer com crianças, com jovens, com adultos ou com idosos. Independe de cultura, independe de classe econômica. A depressão pode ser o que a gente chamaria de endógena, ela vir de dentro, sem nenhum gatilho exterior. Então, por vezes, nós vemos a pessoa bem financeiramente, sua vida está bem financeira, sua família está ali ao seu lado, seu cônjuge também, e ela aparece, começa a surgir nela uma depressão. É o que a gente chama de depressão quando vem de dentro da pessoa. Ou muitas vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa que acaba sendo um gatilho, uma razão para ela estar desenvolvendo aquela depressão, né? Que aquela depressão comece a eclodir. Há pouco tempo, participando de uma atividade espírita no Carnaval, nós tivemos, os jovens pediram um tema de centro de interesse. E eu fui lá fazer o centro de interesse que eles pediram, pasmem, sobre suicídio. Entrou um menino que estava lá com os pais trabalhando nesse evento, e o menino tinha apenas 10 anos, por aí. Não seria adequado para estar naquele centro de interesse, mas acabou ficando. Começamos a conversar sobre suicídio, de uma maneira mais leve e tal, e algumas pessoas começaram a demonstrar que já tinham tido esse pensamento. Uma menina disse que já tinha se cortado, a outra disse que a tia tinha tentado suicídio, e neste momento essa criança, de apenas 10 anos de idade, começou a chorar e disse que pensava muito nisso. Para vocês verem como é importante a gente ter esse olhar cuidadoso. Então eu perguntei para essa criança: você pensava nisso por quê? Eu pensava nisso porque eu achava que eu não prestava para nada. Vocês imaginam, uma criança de 10 anos. Conversando com os pais, o pai me confirmou, olha a questão espiritual, que olhando para aquela criança, muitas vezes ele tinha a inspiração de que aquela criança poderia cometer esse ato. Então, vocês vejam que a gente muitas vezes já traz isso, nesta encarnação que a gente está vivendo, a gente já traz do nosso passado. Joana de Ângeles nos diz que é uma culpa que a gente carrega e que por muitas vezes a gente não quer se libertar. Então, muitas vezes, e é importante o tratamento como um todo, o tríplice aspecto do tratamento. Tratamento medicamentoso, tratamento terapêutico e o tratamento espiritual. Mas mesmo assim, com todos esses cuidados, muitas vezes a pessoa tomando uma medicação para depressão que não causa dependência, ou seja, você fica tomando aquela medicação e depois vai reduzindo a proporção que você vai melhorando. Chamado desmame, né? O chamado desmame, não se sente mal, não se sente abstinência pela falta do uso desse medicamento. Então, é o tratamento medicamentoso para você trabalhar o quê? O seu humor, não é? Se você está muito depressivo, você não consegue ter energia para fazer as coisas, você toma a medicação e a medicação vai te dar, é como se fosse um pouco essa energia, porque ela vai trabalhar no sistema nervoso. Na psicoterapia, seja ela de que linha for, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar os pensamentos distorcidos que a pessoa tem, as crenças que ela tem. Eu sou inútil, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim. Isso você vai trabalhar na terapia. Agora, é fundamental a parte espiritual. Quando eu vou fazer o histórico de um paciente, eu pergunto sempre, hoje em dia a psicologia já avançou, em Juiz de Fora, inclusive, tem um núcleo que estuda muito psicologia e espiritualidade. Eu pergunto, você tem alguma crença religiosa? E aí a pessoa me diz, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, enfim. Porque eu gosto de lembrar a pessoa que a ajuda espiritual está ali, mas que ela deve ser pedida.
A ajuda espiritual está para todos nós, mas nós precisamos humildemente recorrer. É como um amigo, meu amigo está lá, mas quando eu não estou bem, eu preciso telefonar para o meu amigo. Então, é a ajuda espiritual, é o tratamento espiritual. Exercer o livre-arbítrio, né? Sim. Exercer o livre-arbítrio. Porque, como Joana de Ângeles fala, muitas vezes o indivíduo decide por não se libertar. Então, muitas vezes você tem uma medicação ótima, é a medicação que o sujeito precisava tomar, você tem um excelente psicoterapeuta, a espiritualidade está ali, mas a pessoa não quer se perdoar, ela não quer se libertar, então, porque ela se sente muito culpada. Então é fundamental o bom uso do livre-arbítrio. Ela não se acha merecedora de levar uma vida boa, uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida estável. Ela não se acha merecedora de levar uma vida saudável. E ela se pune muitas vezes por muitas vezes. Nós observamos, em geral, que quando a gente está frágil emocionalmente, nós atraímos espíritos de teor vibratório semelhante. A mesma coisa na depressão. Se eu estou muito triste e eu vou começando a desenvolver essa depressão, eu vou atrair esses espíritos. Liga na tomada, né? Liga na tomada, vou atrair esses espíritos. Existem casos já tratados nos nossos centros, vocês sabem, que tem a tendência da pessoa à depressão, e os espíritos se aproximam daquela pessoa, fortalecendo esse desejo, empurrando ela para o suicídio. Ô, Glória, então, uma coisa importante no que você está citando, nós precisamos procurar transmitir aos nossos companheiros de jornada que não é absolutamente nenhum demérito o fato, é um fato absolutamente tratável quando diagnosticável. Quando nós podemos observar isso nas pessoas que conosco convivem, nós precisamos de fazer o papel de apoio, de ajuda, de dizer principalmente qual é o teu problema. Sim. Não é criticar, porque às vezes a crítica, ela torna a pessoa mais fechada. Sim. Ela encolhe, ela se recolhe àquela situação. Sim. Quando você abre o espaço, quando você conversa, quando você mostra, porque é absolutamente uma situação tratável. Agora, é necessário que a gente entenda isso. Sim. Que nós, estando na parte de fora do problema, não da pessoa, tenhamos essa opção de entender. Sim. E também quando estivermos envolvidos nela, porque é muito simples eu dizer que o Antônio tem esse problema. Sim. Agora, Sim. será que eu não posso ter esse problema? Sim. É como os será médicos. Que você não pode ter esse problema? Exatamente, é como os médicos também não ficam doentes, os psicólogos, os psicanalistas muitas vezes também podem passar por um transtorno depressivo, por um transtorno de humor qualquer. É um transtorno, é alguma coisa que a pessoa já carrega dentro de si. O mais importante não é se você está doente ou não, é você querer se tratar. Me lembrando de uma reunião mediúnica da qual nós participamos, muito interessante o relato de um espírito, falando sobre a depressão, que não apenas a tristeza, mas também o orgulho ferido da pessoa. Então, muitas vezes nós percebemos pessoas que praticam suicídio porque perderam a fortuna, porque perderam o amor, porque perderam o relacionamento. Nossa, como as pessoas vão me ver agora que eu não tenho mais a fortuna, agora que eu não tenho mais aquele relacionamento. Então, a gente prestar atenção também nesta questão que o Espírito falou, o orgulho ferido, não é? Porque nós precisamos nos amar e nos valorizar. Glória, é com muita tristeza que a gente cita essas estatísticas, que não são estatísticas, são a expressão da realidade. O Brasil é recordista em ansiedade. Em 2015 nós tínhamos 264 milhões de ansiosos. É um número extremamente relevante. Os transtornos foram qualificados em torno de 264 milhões, não de ansiosos, perdão. Não é? O suicídio, então, naquela época também já atingia 788 mil pessoas. Você acabou de fornecer que a cada 45 segundos nós temos um suicida que infelizmente acaba atingindo o seu
objetivo. Ô Antônio, um detalhe importante, nós precisamos entender e fazer aqueles que conosco convivem entender a realidade que nós convivemos, porque a fantasia que talvez muitas vezes a mídia impõe a todos nós, porque nós somos impostos a ela. Aquele produto é o mais bonito, aquele carro é o melhor, aquele telefone, então aquele telefone é uma coisa incrível. E a realidade é que nós temos que entender que são fatos de cada um e necessidades de cada um. Muitas vezes não adianta você ter aquele telefone maravilhoso se você usa o telefone como telefone. Sim. E não como uma ferramenta de trabalho em determinadas áreas. Sim, exatamente. Isso é muito importante que a gente consiga transmitir àqueles que conosco convivem. Porque é muito difícil você viver nessa situação de glamour, porque o mundo hoje é glamuroso. Sim. A realidade não. A realidade é outra. Entende? Você vê mansões maravilhosas. Quantos vivem nas mansões? E quantos são felizes nas mansões? Exatamente. Porque esse também é a ser pensado. Muitas vezes você, com muito menos, é muito mais feliz. Com certeza. Eu gostaria de lembrar aqui também, principalmente no tratamento espiritual, o que engloba esse tratamento espiritual? Para você que é espírita, engloba você ir a palestras, você fazer o evangelho no lar, que é fundamental para o seu equilíbrio, para a sua sintonia com o plano espiritual. É aquele amigo que está lá, mas que você precisa recorrer. Eu indico, oriento meus pacientes, quando se dizem espíritas, a fazer o evangelho, então, com ideias suicidas, a fazer todo dia. Não precisa ser uma vez por semana. Uma vez por semana é quando a coisa já está equilibrada, para a gente manter e prevenir um padrão vibratório saudável. Mas quando a pessoa está mal pensando isso, ela precisa fazer o evangelho no lar todo dia. Tomar passe, tomar água magnetizada, não é? Esse é botar o nome na reunião de desobsessão para a gente encaminhar aqueles espíritos ignorantes que muitas vezes estão acompanhando aquela pessoa. E de outras religiões também, fazer um evangelho no lar. Você bota um livro de mensagem, bota a aguinha para magnetizar, lê uma página, abre o Novo Testamento, lê um trechinho, fecha, faz a sua prece. É fundamental para a gente ter essa ajuda espiritual para o nosso equilíbrio. Então, nós já estamos entrando, como percebem os nossos amigos e irmãos, na parte terapêutica, que é importante não só detectar a enfermidade ou o distúrbio, mas é importante também a terapia, o tratamento, porque é preciso que se saia disso. E digo isso e eu acho que a Glória não desmente, sem ajuda não sai, precisa buscar ajuda. Meus irmãos, e o tempo não para. Portanto, nós precisamos fazer mais um pequeno intervalo. Então, só deixando no ar, para que não falte informação para a gente recomeçar no terceiro bloco, no Brasil, vejam quanto isso é muito sério. Em 2016, 75 mil pessoas foram afastadas das suas funções por questões depressivas. Isso causa, inclusive, um transtorno financeiro. Imagina isso multiplicado pelo número de habitantes que nós temos. Em 2020, segundo as informações espirituais, a depressão será a enfermidade mais incapacitante do mundo. Então, temos ou não temos que nos preocupar? Temos ou não temos que nos instruir? Temos ou não temos, quando detectada, caminhar para um tratamento adequado para que isso não gere para nós um transtorno? Já vamos responder essas perguntas no terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação.
tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. É com muita alegria que novamente voltamos a pedir permissão para continuar no lar, no trabalho e na convivência de todos os amigos que nesse momento nos prestigiam e nos dão uma oportunidade de trabalho. Gostaria de agradecer muito a audiência de todos aqueles que estão acreditando nesse momento tão especial de guia para o nosso futuro. Talvez até para que a gente possa aproveitar no presente, mas certamente semeando para que o futuro seja melhor. Então, nós agradecemos muito pela audiência, pelo carinho e pela paciência. Voltando a dizer que ao final do nosso programa, que agora está por questões de poucos minutos, faremos o sorteio de um livro, por gentileza, da Livraria Oswaldo Cruz. A Livraria Oswaldo Cruz fica na Galeria do Edifício Esperanto, lá na Alencar Lima. E ao final desse terceiro bloco, pelo telefone 2235-4733, faremos o sorteio, então, de uma literatura espírita. Meus irmãos, estamos no finalzinho e o tema que hoje trazemos para o nosso conhecimento, para nós aprofundarmos nessa questão tão importante para o nosso desenvolvimento dentro dessa oportunidade reencarnatória é depressão. Para isso, estamos trazendo a nossa querida Glória Rodrigues, que sempre nos atende às nossas solicitações e que, mais uma vez, antecipadamente, nós agradecemos. Glória, como nós temos poucos minutos, apelando aí para o seu conhecimento, para a sua boa vontade, que você deixa de últimos conhecimentos ou de informações para que a gente possa, de fato, detectar dentro do nosso lar, em especial, porque é ali o nosso convívio mais diário, no nosso trabalho para ajudar uma pessoa necessitada que convive conosco, ou no nosso meio social mesmo, ou também nas nossas instituições espíritas, porque, como dissemos ainda há pouco, a depressão bate à nossa porta todos os dias, depende do nosso comportamento. Que resumo final você faria como orientação para que todos nós pudéssemos aproveitar isso no nosso dia a dia? Eu vou falar para você, telespectador, que de alguma maneira está me ouvindo em casa, passando, vivenciando uma tristeza que não passa indefinidamente, uma falta de energia para fazer as coisas que antes você gostava de fazer, um desânimo, uma inadequação no mundo, um isolamento. Nós precisamos nos tratar. A depressão hoje em dia, que atinge a muitas e muitas pessoas, e não só a depressão leva ao suicídio, a dependência de drogas também e outros transtornos,
é necessário que a gente busque auxílio terapêutico, para a gente conseguir administrar os nossos conflitos internos, sejam familiares, conjugais, de ordem econômica, enfim. Então, é importante que você procure ajuda. É importante que você não se isole somente, que você escolha alguém que você tenha confiança e busque essa ajuda. Busque uma ajuda medicamentosa que irá aliviar a sua dor e o seu sofrimento, uma ajuda terapêutica. Procure uma pessoa. A terapia deve ser feita com uma pessoa da sua confiança. Você conhece um terapeuta, talvez não tenha se afinado muito bem com aquele terapeuta, procure um outro, até você encontrar aquela alma, aquele espírito que possa lhe ajudar, não é? Então, e as pessoas que estão observando alguém, né, nesse quadro de isolamento, nesse quadro de falta de energia, de desmotivação para a vida, desmotivação para a alegria de viver, se aproximem dessa pessoa, não tenham vergonha. É importante que a gente se abra. Se nós somos uma sociedade que estamos passando do mundo de provas e expiações para a regeneração, é preciso que a gente quebre alguns bloqueios e busque verdadeiramente sermos mais solidários, sermos mais fraternos. Não há problema algum em passarmos um transtorno depressivo, em passarmos uma dependência de drogas, um transtorno de ansiedade qualquer grave que nos leve a pensar em autoextinguir a nossa própria vida. O que nós precisamos lembrar é que existe alguém para nos ajudar. Eu posso te garantir que se você está passando por todos esses problemas neste momento, eu rasgo meu diploma se não houver alguém que não possa se aproximar de você e te ajudar, tá bom? Assim, do fundo do meu coração, é isso que eu desejo a você. Não se isole, procure ajuda. E você que observa alguém necessitado, vamos ser mais fraternos, vamos ser mais compreensivos, não é? Nesse mundo que está tão consumista, como o Alcino falou, com valores tão deturpados. Vamos voltar para dentro de nós e estender a nossa mão ao próximo. Muito obrigada. Bem, nós temos muito a agradecer a presença da Glória entre nós, que certamente foi e está sendo de grande valia as informações, até pela experiência, não só como profissional do ramo, como psicóloga, mas também, em especial, me permita qualificar dessa forma, como espírita atuante. Certamente, nós hoje recomendaríamos aqueles que percebem um transtorno psicótico na sua casa através da depressão, ou qualquer sintoma ou anomalia que se aproxime de um estado do qual a Glória acabou de nos rechear de informação. A Casa Espírita tem, através do que nós chamamos de atendimento fraterno, um espaço onde podemos ajudar muito, identificando e encaminhando a pessoa para que ela se trate. É preciso que seja detectado no primeiro momento para que isso não se torne, como foi dito, crônico. Enquanto a nossa técnica providencia o nosso potinho para fazermos o nosso sorteio, eu vou pedir ao Alcindo, então, que dentro das considerações finais, pelo tempo que nos resta, dê também a sua avaliação sobre esse importante quadro que hoje vivemos. Não menos dizendo, se você me permite, antes de passar para você, de que nós pretendemos, irmãos, e isso qualificando a importância do tema, pelo menos uma vez por mês trazemos um profissional, tá, para poder orientar e continuar batendo nessa tecla. Tamanha a importância que nós sabemos que temos que ter para que esse assunto seja dissecado e que leve às nossas famílias, aos nossos meios, as informações para que isso não se torne num quadro psicótico muito complicado, que leve, como foi dito algumas vezes, até o suicídio, que é o fim da depressão. Alcindo, então, por favor, as suas considerações finais. Antônio, verdadeiramente eu acho que esse assunto que nós tratamos hoje é de uma importância ímpar para que nós traçamos uma linha de ação para evitarmos esses fatos. Esses fatos têm de ser observados como uma situação absolutamente tratável, absolutamente voltada para o que nós vivenciamos hoje. Nós temos contra nós
permitam o termo, uma série de fatores que nos mostram glamour, nos mostram beleza, nos mostram conforto, nos mostram tudo em detrimento, muitas vezes, daquele problema que nós devemos ter com a nossa vida íntima, com o nosso conhecimento, com o nosso desenvolvimento espiritual. Então precisamos entender e observar esses fatos. Agora, é importante que saibamos do seguinte: precisamos muitas vezes de nos apoiarmos, porquanto aquele que socorre pode ser o socorrido de hoje, pode ser o socorrido de amanhã. Podemos trazer a nós aquilo que nós levamos a alguém, levamos sim, mas também podemos receber. É importante isso, e eu acho que esse fator é muito interessante. Esse programa de hoje, ele não trouxe um tema de glamour, mas trouxe um tema importantíssimo para que nós, dentro das nossas casas, do nosso convívio, vejamos o nosso companheiro de jornada numa situação que ele verdadeiramente se encontra. E que eles também nos vejam, se for o caso. Não somos nós os fortes de tudo. A fortaleza somos todos nós que fazemos. Se nós juntamos as mãos, somos mais fortes. Então precisamos sim desse apoio, desse entendimento, e às vezes não, quase sempre, do profissional de grande qualidade. Não é demérito procurar o psicólogo, não é demérito procurar a casa espírita, o socorro, porque isso tem de ser entendido. Através disso, nós iremos em frente, através disso, nós conseguiremos o nosso futuro muito melhor e dos nossos. Tem de falar desse problema, é importantíssimo mostrar que nós não podemos evitá-lo. E, acima de tudo, chegarmos à conclusão que nós temos de trabalhar a nossa melhora. O Antônio já fez um sinal para mim de 2, eu acho que são 2 minutos. Então, queridos, eu agradeço demais a vocês a atenção e voltaremos ao assunto conforme o Antônio já citou. Nós temos sempre a intenção de encaminhar os nossos amigos, e a Glória acaba me confidenciando, não mais em off, mas ao pé do ouvido, que ela tem um grupo que pode fornecer ajuda, assim como as casas espíritas. Glória, por favor. Esse grupo funciona lá na UMEP, além de todas as casas espíritas que têm um atendimento fraterno, não é, Antônio Carlos? A gente tem um grupo específico para trabalhar transtorno depressivo com ideações suicidas, para a família ou para quem está vivenciando essa dificuldade. É lá na UMEP, às quartas-feiras, de 18h30 às 15 para as 8. Para o público que não conhece, a UMEP é na rua Casimiro de Abreu, 295A, pertinho ali da faculdade, um pouquinho mais para cima. Glória, eu vou te explorar mais um minutinho, e sempre na boa intenção, para você fazer o sorteio do nosso irmão ou da nossa irmã. Será? Quem será? Será? Vamos lá. Elizabeth do Roseiral. Só dá o último número de telefone. Só o último número? 484. Muito bem. Parabéns. Então, não, o microfone eu não quero, não. Então, a nossa amiga Elizabeth, eu tenho a impressão que eu já conheço, já conhecemos a Elizabeth. Se é a sortuda que já uma vez já ganhou um livro. Mas é assim que se concorre. Indo para cá. Quero dizer aos amigos e irmãos que a gente está muito feliz com a receptividade dos convites. Nós vamos nos aprimorar um pouco mais isso. Já no próximo mês, vamos começar a sortear também DVDs dentro da doutrina espírita, para a gente poder também aquinhoar os nossos amigos e levar o conhecimento. Então, Beth, me perdoe a intimidade. Você, a partir de quinta-feira, na Livraria Oswaldo Cruz, Alencar Lima, no Edifício Esperanto, vai estar à sua disposição. Os nossos outros amigos que nos deram o seu nome, por favor, continuem conosco. A sua hora vai chegar. Eu peço à nossa querida Glória Rodrigues que nunca mais sorteie a Elizabeth, viu? Sorteie outra. Meus irmãos, esse programa sempre vai ao ar às terças-feiras, às 16 horas. Ô, Elizabeth, é brincadeira, tá, filho? Pode continuar mandando seu nome, que vai estar sempre no potinho. As nossas reprises são às sextas-feiras e aos domingos, às 17 horas. Existem outros horários aleatórios que a emissora disponibiliza, e alguns dos nossos amigos e que nos conhecem já disseram: olha, eu estava de madrugada, perdi meu sono, comecei a ver o senhor lá na televisão. Eu falei: então perdeu o sono definitivamente, né?
porque foi ver a gente na TV e perdeu o sono. Portanto, alguns horários são disponibilizados. Esse programa também pode ser acessado pelo Facebook, através do dígito DVI 19, tanto ao vivo quanto pelo armazenamento. Então, meus irmãos, não nos resta outra alternativa, com muito pesar, de desejar aos amigos, enfim, no nosso programa terminando, um ótimo meio de semana, um ótimo dia de trabalho, que todos nós possamos ter sempre o mérito dos bons amigos espirituais estarem perto de nós, nos intuindo, inspirando e orientando, para que nós tenhamos sempre essa forma positiva de viver. Convidando aos amigos que estejam conosco na próxima terça-feira, como foi dito, às 16 horas. Meus amigos e meus irmãos, os nossos agradecimentos pela audiência, desejando muita paz de Cristo a todos, nos despedimos nesse momento. Até a próxima oportunidade, meus amigos. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, e quinta-feira que vem estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. E lembrar um detalhe: o Antônio foi muito feliz na colocação dele, mas vejam bem, ele quis dizer da satisfação de tê-los conosco, não de não tê-los conosco. Uma boa tarde e até a próxima quinta-feira.